Olá, gente. Bom dia para todos, para todos, para todas que estão aqui. Vamos começar a nossa aula. Vamos terminar o assunto nosso de semana passada, que é sobre a classificação das regras, classificação da hermenêutica, né? Tem muita gente ainda que está entrando, então eu vou fazer uma retomada de conteúdo rapidinho daquilo que a gente viu semana passada, tá? Semana passada nós fizemos a devolutiva da prova. A devolutiva da prova foi feita, ficou duas questões assim no prelo para a gente pegar e fazer a discussão dela, e nós corrigimos essa questão junto com os colegiados, e as duas questões estavam totalmente certas, totalmente certas. Foi corrigidas por outros 3, 4 professores, além de mim, comigo 5, e nós corrigimos as questões, ok? Então, as reclamações de quem não entendeu a questão, elas foram infundadas, eu gostaria de deixar isso bem claro, tá? Infundadas porque, no sentido de não ter compreendido a questão, não ter feito uma leitura correta dela, tá bom? Mas mesmo, e haja visto que nós tivemos 13 pessoas que estão aqui no grupo que fechou a prova. Então, só daí a gente já sabia que o problema era da questão de falta de leitura, de falta de compreendimento. Ponto. Este é o detalhe. Mas professor Marcelo e o colegiado me deu autonomia de, se quisesse anular as questões, eu poderia ter feito ou redistribuído os pontos dessas duas questões, porque muitos de vocês, por uma série de fatores, o principal, acima de tudo, era que teve pessoas que matriculou em cima do prazo, não teve o contato com a disciplina, e teve algumas pessoas ainda que estavam sem estudar muito tempo, etc., e aí entrou e me deu essa liberdade. Então, nós fizemos ali e lançamos na nota de vocês, tá ok? Então, quanto à prova, é isso aí, beleza? Bom, semana passada, isso para todo mundo, tá? Não foi só para alguns, não, tá? Semana passada, nós trabalhamos com vocês, além dessa própria correção da prova, nós continuamos no nosso estudo falando sobre o que são e quais são os elementos da interpretação da interpretação jurídica, né? Então, por que nós estamos estudando isso? Porque esses elementos de interpretação, eles auxiliam o intérprete, tá? Já que eles estabelecem regras e estabelecem prioridades que devem ser observadas pelo legislador, pelo intérprete, quando ele irá exercer uma atividade de interpretação. No momento em que ele se depara com um caso concreto, no momento em que há a necessidade de fazer uma interpretação, tem que seguir determinadas regras da hermenêutica para conseguir fazer uma boa interpretação jurídica, né? Então, nós já começamos a estudar. Dos elementos da interpretação, nós vimos o elemento gramatical, começamos a ver o elemento lógico sistemático. Hoje iremos terminar de ver o histórico e o teleológico, ou sociológico, ou histórico também, né? Bom, e para cada um desses elementos, existe um conjunto de métodos de interpretação, tá? A boa interpretação da norma legal deve, de acordo com aquele texto que nós estamos trabalhando com vocês, né, de hermenêutica, uma questão integrante,
e falando sobre os objetivos da interpretação, deve atender a 3 requisitos básicos. O primeiro, a boa interpretação deve esclarecer o seu significado. Ah, desculpa, deixa eu aumentar aqui o som. Tá? Ah, pronto. Então, das regras da hermenêutica, tá? Das regras da interpretação da norma legal, ela deve, de acordo com aquele texto de Renata Vilas Boas, que estamos trabalhando, e que fala sobre a hermenêutica, uma questão intrigante, há 3 objetivos básicos para a boa interpretação. O primeiro é esclarecer o significado da norma jurídica, do texto jurídico, mostrando a sua validade e a sua aplicação. O segundo é demonstrar o alcance social da norma. Qual o objetivo daquela norma ter sido criada, o que ela quer alcançar, qual a validade ou eficácia dessa norma, ok? E o terceiro elemento é demonstrar que o conflito pode ser resolvido mediante outras regras de interpretação, buscando o fim social da norma e concretizando os valores que o levam ao bem comum. Então, toda norma, ela é criada para atingir um bem, para atingir um determinado fim social, né? Então, deve-se entender, basicamente, se aquela norma está atingindo aquele fim social, se ela corresponde àquilo que ela foi criada. Então, o legislador, o intérprete, o advogado, o tempo todo ele tem que levar em consideração esses 3 requisitos que acabamos de dizer aqui para vocês, para fazer uma boa interpretação do texto, uma boa interpretação do texto jurídico, tá? Semana passada, nós começamos a discutir com vocês sobre o elemento gramatical, sobre o método gramatical. Quando vai se fazer uma interpretação do texto legal, de algum texto jurídico, de algum texto legal, né? Este é o primeiro método a ser utilizado. Ele é um método que utiliza-se do texto, da escrita, do próprio texto da lei, para partir dali desenvolver uma atividade de interpretação. E o que se faz ali naquele método? A primeira coisa que se faz é pegar a letra da lei. Pega-se a letra da lei, depois passa-se a analisar as palavras e os seus significados para tentar conseguir determinar aquilo que a lei expressa. Este método, né, é um método que tem recebido muitas críticas, porque ele fica muito restrito ao que está escrito na lei, mas ele não consegue, em algumas vezes, captar o sentido da lei, captar o objetivo da lei. Então, ele recebe muitas críticas quanto a isso, do intérprete da lei ficar fechado e restrito a esta forma única de interpretação. Mas, por um outro lado, ele pode também ser benéfico à segurança jurídica, tá? Porque se, por um lado, ele esconde o real sentido da norma, tá? O intérprete, ele não pode fugir daquilo que está escrito também. Então, ele tem que prestar atenção naquilo que está posto, que foi colocado, e a partir dali fazer a sua interpretação. O que nós falamos? Sim, a interpretação gramatical, ela permite desvendar um significado da norma, enfrentando a dificuldade dos significados das palavras, que vão muitas vezes mudando ou vão recebendo outro sentido de acordo com o contexto histórico, principalmente, né? E analisar as relações
entre as palavras que são constantes e acontecem o tempo todo. Nesse sentido, podem surgir questões quanto ao sentido de uma determinada palavra, quanto às relações aos substantivos e adjetivos, ou ainda na questão até mesmo dos pronomes. Existe um exemplo clássico, né, de Rui Barbosa, que foi um jurista, foi um dos primeiros juristas brasileiros, e com muita importância no início da nossa República, e Rui Barbosa, ele recebeu uma condecoração estrangeira, né? E lá, naquela condecoração estrangeira que ele recebeu, ele depois recebeu uma repreensão pública dos seus adversários, porque na sua repreensão pública, seus adversários usaram o que estava escrito na Constituição de 1891, afirmando que ele deveria perder os seus direitos políticos, porque lá estava escrito assim, todos aqueles que aceitarem condecorações ou títulos nobiliárquos estrangeiros perderão todos os seus direitos políticos. E ali os seus adversários pegaram uma palavra restrita, não analisaram o contexto e pensaram que ele estava recebendo uma condecoração estrangeira para favorecer grupos estrangeiros, né? Quando se fala em títulos nobiliárquicos. E, na verdade, ele estava recebendo uma simples condecoração, né? Então, é muito perigoso se trabalhar esta ideia aí de ficar muito restrito ao ensino exclusivo ou à interpretação exclusiva literal, gramatical do texto. Também falamos com vocês da interpretação lógico-sistemático, né? Na interpretação lógica sistemática, que eles se relacionam muito, essas duas formas de interpretação, mas nós podemos discutir essas duas formas de interpretação, e fizemos isso semana passada, né? Sobre interpretação lógica, né? O próprio nome já está dizendo aí, a interpretação, ela acontece mediante uma forma lógico-racional de se interpretar o texto jurídico, no qual ele começa a partir da análise da própria coerência do texto da lei. Nesse sentido, ele é importante dizer que o elemento lógico na interpretação, ele vai procurar verificar o sentido da norma, analisando a sua estrutura, a sua colocação no ordenamento jurídico, bem como os motivos da sua edição, vendo se todos esses caminhos aí oferecem subsídios para fazer uma boa interpretação lógica do fato. Então, a interpretação lógica, ela vai analisar todo o ordenamento jurídico dentro de determinados padrões específicos, tá? Sem desprezar as regras de interpretação jurídica. O elemento sistemático, ou a interpretação sistemática, ela caracteriza-se por valorizar o próprio ordenamento jurídico, o próprio sistema jurídico. Vai analisar toda a lei, toda a norma dentro de um conjunto sistemático do ordenamento jurídico. O próprio nome já está falando, como uma análise observando todo o sistema, uma análise preservando e analisando todo o sistema como se fosse uma forma unitária. E aí, nesse sentido, vai analisar todas as formas que compõem
as normas, as regras, as leis, né, dentro de um ambiente único, dentro de uma unidade. Vai analisar uma determinada lei de acordo com os ramos das leis, direito civil, direito penal, direito administrativo, e assim por diante. Todas as matérias específicas que tratam aquela determinada norma, os dispositivos e assim por diante. Ou seja, não vai procurar, o intérprete ele não vai procurar fazer uma interpretação isoladamente, vai analisar o todo, tá? Nunca isoladamente, buscar um significado coerente de toda a norma jurídica e de toda a regra jurídica. A interpretação, então, lógica sistemática, ela procura resolver todas as contradições entre termos uma norma jurídicas com o objetivo de encontrar um significado coerente. Adota-se aquilo que vocês deverão estudar, ou já estudaram, chamado de princípio de identidade, ou princípio também da não contradição, tá? No princípio da identidade, por exemplo, não se admite ou não se admitirá a interpretação a partir de termos com significados diferentes. Então, as palavras que têm significados diferentes têm que ser muito bem analisadas, tá? Por exemplo, a palavra trabalho, ela pode significar algumas coisas. Ela pode significar o trabalho laboral de uma pessoa, exercendo em uma dada atividade produtiva, ou a palavra trabalho pode estar relacionado com alguma coisa que é difícil, com alguma coisa que demanda um determinado tempo para a realização de uma tarefa. Então, no sistema lógico sistemático, vai fazer essa análise buscando esses significados coerentes da palavra e buscando o significado dela, buscando o sentido lógico sistemático dentro desta realidade de tudo. E o intérprete também, ao fazer a análise sistemática, ela vai buscar as regras gerais para fazer esta interpretação e vai buscar também as suas exceções, tá? Então, o intérprete, quando se utiliza desse elemento lógico sistemático, ele vai verificar as normas que são impositivas para fazer interpretação de determinadas leis, as normas impositivas, dispositivas, as normas principais, acessórias, as gerais e as particulares para fazer a análise do texto jurídico, né? A interpretação sistemática, ela pressupõe, então, um ordenamento todo unitário, como se fosse um sistema, cada coisa dentro desse sistema com seu objetivo próprio, com as suas finalidades, tá? E que nesse sistema funciona de maneira unitária, de forma que não haja incompatibilidades, com o objetivo de buscar a interpretação coerente e a análise como um conjunto de um todo da realidade. Tá? Então, nesse método é impossível haver uma análise de interpretação de forma isolada. E aí, novamente, a gente bate nessa tecla, analisa um todo sistematicamente, tá? E aí, então, nós também não poderemos buscar um sentido ou um significado de um artigo, de uma lei ou de um código isoladamente.
têm que ser analisados em sintonia com as leis, em sintonia com a Constituição, em sintonia com as leis específicas. Ok? Vou mostrar aqui para vocês um slide que nós já postamos. Opa. Que está postado lá no Moodle para vocês. Às vezes, quando eu ponho aqui, eu não consigo enxergar quem está entrando, tá, gente? Bom, esse é o slide que falamos com vocês semana passada. Então, quanto à natureza da interpretação lógica sistemática, também chamada analítica sistemática, ela examina o sentido da norma na sua forma lógica, contextualizada, tomando integralmente sua inserção no sistema jurídico. Passa da noção de que toda norma é parte integrante de um todo, formando uma rede que se articula logicamente e permite uma compreensão globalizante. E aí, nesse sentido, a forma de interpretação lógico-sistemática analisa, por exemplo, uma lei que não se pode contradizer com uma outra. Ela tem que ser analisada dentro deste todo. Exemplos. Falamos com vocês semana passada. Direito de greve. A Constituição dá direito de greve para todos os trabalhadores, mas também dá direito de greve a categorias específicas de trabalhadores. Aqui, especificamente, de acordo com a Lei 7.783/89, ela dá o direito ao servidor público de entrar em greve, mas ela própria diz que se esse direito precisa de regulamentação, né? Então, surgiu esta lei de 89, 7.783, que vai regulamentar o exercício de regra dos trabalhadores do setor privado. Qual a categoria que pode sair de greve, quando é que ele pode sair de greve, quem é que é servidor ou quem trabalha em atividades com serviços essenciais ou não, e assim por diante. Tá? Já falamos, alguns doutrinadores separam a interpretação da interpretação lógica da interpretação sistemática, defendendo que a interpretação lógica é o exame interno da norma e sua conjugação individual. A interpretação sistemática é o exame totalizante da norma no contexto articulado do sistema jurídico. Isso aí é muito uma discussão entre os próprios doutrinadores, uma relação entre os próprios doutrinadores. Alguns doutrinadores falam que na interpretação lógica só faça aquela interpretação de maneira especificamente e unicamente dentro de um enunciado da lei, né? Por que ela foi criada, qual o objetivo daquela lei, mas só analisa ela dentro daquele prisma ali. Enquanto que outros vai falar que essa lei também tem que ser analisada dentro de um ambiente sistemático, dentro de um ambiente como um todo. Bom, mas isso aí, seja como for, todas duas, elas têm pressupostos básicos. O pressuposto básico dela é examinar de forma analítica, tá? O alcance da norma, a validade da norma, por que essa norma foi criada e assim por diante. Falamos com vocês sobre as normas. As normas têm que ser... estamos falando com vocês que a interpretação lógico-sistemática, ela tem que ser analisada dentro de um sistema jurídico,
dentro de um sistema. Não dá para a gente analisar especificamente uma lei alheio, por exemplo, à Constituição Federal. Não dá para a gente analisar um decreto presidencial, por exemplo, fora de um contexto das leis e nem da Constituição Federal. Os contratos, obrigação de fazer, de não fazer, contratos diversos, eles não podem estar sendo analisados alheios à Constituição Federal. Existem muitos contratos, por exemplo, que são celebrados entre pessoas e existem nesses contratos algumas cláusulas chamadas de cláusulas leoninas, tipos de cláusulas que impõem muitas obrigações muitas obrigações a uma determinada parte. São chamadas de leoninas porque são muitas cláusulas que elas são impositivas, e algumas dessas cláusulas, elas se contrapõem até o que está escrito, por exemplo, na regra geral. Por exemplo, cláusulas de contrato que impõem um juro um juro e multa além daquilo que é estabelecido dentro da própria Constituição, ou dentro dos próprios regulamentos. É muito comum isso acontecer, muito comum. Então, nós temos uma escala desenvolvida por Hans Kelsen, que Hans Kelsen, ele era um jurista austríaco, no início do século XIX, e ele desenvolveu uma teoria chamada teoria pura do direito, do qual ele falava que hoje o direito era única e exclusivamente a norma jurídica colocada pelo Estado, que não se deveria prestar atenção nos princípios e valores que regem, que são base para a construção da norma jurídica. Essa teoria, e aí Hans Kelsen, ele escalonou, ele valorizou as normas, as normas dentro de um ordenamento jurídico. E aí ele diz que as normas, elas fazem parte de algumas normas dentro de um triângulo que tem uma determinada escala. Essa escala afirma que há algumas leis que são superiores e outras leis que são inferiores. Há algumas leis que elas têm um sentido muito mais amplo e alcance mais amplo e que tem que ser obedecido. E todas as outras que são inferiores, tá? Elas devem estar relacionadas com as leis que estão na escala de cima. E aí, nesse sentido, ele diz que há uma norma hipotética fundamental, que está no topo da pirâmide jurídica, criada por Hans Kelsen, né? Essa norma hipotética fundamental é a norma maior, é a norma onde todos devem obedecer. E todas as outras leis devem ser criadas observando essa norma hipotética fundamental. E aí, nós temos a Constituição Federal, depois nós temos as leis, né? As leis específicas, nós temos os decretos, os regulamentos e os contratos, né? Então, a norma fundamental é a Constituição Federal e todas as outras, todo o outro ordenamento, tudo aquilo que forma o ordenamento jurídico deve responder, deve ter essa relação e deve seguir os pressupostos da Constituição Federal, tá? Como está aí, de acordo com essa pirâmide, de acordo com esses slides que vocês estão vendo aí. E, nesse sentido, tudo que o intérprete vá fazer na sua análise,
lógico-sistemática, ela tem que analisar logicamente, ou seja, seguindo os padrões internos de cada decreto, contrato, regulamento, internamente, e depois jogar isso como um todo e fazer a análise desta realidade toda, né? Ah, tá? Então, nós temos um ordenamento jurídico, esse ordenamento jurídico é um conjunto de normas, isso é o que Hans Kelsen fala, é um conjunto de normas, esse conjunto de normas, ele tem um sentido fechado, é restrito, ele depende muito da palavra dita, daquilo que está escrito na lei, né? E nós temos um sistema jurídico, esse ordenamento jurídico, ele foi criado para fazer parte da lógica estruturante do ordenamento jurídico, que tem tribunais específicos para fazer julgamentos, que baseia-se em diversas formas de interpretação para fazer, e que utiliza diversos métodos de interpretação para fazer a boa interpretação, que procura o sentido mais aberto, como está escrito aí, da interpretação, utilizando, então, de interdependência, procurando a extensão da norma, procurando a interpretação lógica, racional do, do, da boa interpretação, ok? Deixa eu ver aqui. Tem problema, Lucas? O outro slide que está aí é a interpretação lógica histórica, tá? E teleológica. Interpretação histórica, também chamada de interpretação histórica sociológica, e interpretação teleológica. Teleológica não tem nada a ver com a palavra, ou talvez como alguns estejam pensando, com religião, de teologia. Nada disso, tá? A palavra teleológica significa aquele que atende a um determinado fim, objetivo, tá? Bom, então vamos conversar um pouquinho a respeito dessa interpretação histórica e interpretação teleológica. Então, quanto à sua natureza, a interpretação, ela pode ser histórica e ela pode ser histórica. A interpretação histórica, ela indaga, como está escrito aí, as condições de meio, de momento, na elaboração da norma jurídica, bem as causas pretéritas da solução dada pelo legislador. Ela está preocupada com a origo legis e occasius legis. Origo significa, a palavra latina que significa origem, criação, começo. Occasius, aquilo que vem, aquilo de ocasião da lei. Então, examina a concretude da criação da lei e a aplicação da norma, a partir das circunstâncias sociais e antropológicas do momento da criação, o momento de sua produção e a consistência da aplicação da norma em momentos posteriores à sua produção. Um exemplo, o nosso Código Penal, datado de 1940, né, ele estabelecia vários conceitos e costumes, né, e vários desses conceitos e costumes, eles foram expressos em normas contidas ali no seu bojo, né, que perderam a sua eficácia, pois se tornaram obsoletos frente à modernidade. Então, por exemplo, em 1947 era proibido o adultério. O adultério era algo proibido e as pessoas eram punidas pelo próprio Código Penal se cometessem um adultério. Vejam só como era, né? Isso era uma situação
normal. É, isso era uma situação vista como algo natural, né? Então, o adultério era visto como um tipo penal, tá? Hoje, diante dessa realidade que nós vivemos aí, infelizmente, o adultério tem sido visto como algo natural, diante da própria modernidade. Mas olha o que dizia lá no artigo 240 do Código Penal. Cometer adultério era, então, considerado um crime, e o sujeito tinha uma pena de detenção de 15 dias a 6 meses. Observem que tudo isso foi revogado na pena, foi revogado na Lei 11.106 de 2005. E incorre na mesma pena o corréu, né? Aquele que praticou, aquele que foi o cúmplice no adultério. A ação penal somente pode ser intentada pelo cônjuge ofendido e dentro de 1 mês após o conhecimento do fato, tá? A ação penal não pode ser intentada pelo cônjuge desquitado e pelo cônjuge que consentiu o adultério ou o perdoou, expressa ou tacitamente. Então, na prática, quem cometeu o adultério também ele não poderia entrar é, com uma ação penal contra isso. Somente aquele que foi o ofendido, né? Então, essa é um tipo de norma que foi revogada, né? O legislador, quando ele analisava esses casos, ele analisava por que é que o adultério não, qual o sentido da lei do adultério, né? Por que é que o adultério, então, a lei revogou essa questão do adultério como um fato típico penal? É, então, a análise contextual leva em consideração os princípios históricos para isso, leva a funcionalidade da lei quando ela foi criada, qual é o costume, são os usos e os costumes da lei, da moral que imperava na sociedade naquela época, né? Existia um padrão ético-moral em determinada época, em determinado momento histórico-social, e naquele momento a sociedade pensa de um determinado jeito, adotam alguns princípios, adotam alguns princípios e valores, né? Adotam alguns princípios e valores de um determinado contexto histórico-social, e a lei é criada em cima daquela realidade. Só que a sociedade, o aspecto social vai modificando durante o tempo. A história não é estática, ela muda. As leis, elas, ao contrário, elas demoram mais tempo para ser mudadas. Então, o legislador, ele tem que fazer a questão de olhar e fazer outras perguntas para fazer a interpretação. Há sentido de uma lei dessa, por exemplo, existir num dado histórico de falar que o adultério hoje é um tipo penal? A sociedade aceita o adultério hoje como um crime ou aceita como um fato que acontece na sociedade? É um fato inerente? É um fato inerente à vontade da própria sociedade? Há sentido em incorrer uma ação penal contra aquele que comete o adultério? E as pessoas, e o fruto deste adultério? O que acontece, né, Marcela? Pois isso é um fato, isto é uma realidade, né? É um fato. Eu acho que vocês já estão estudando
Pode falar, Jaqueline. Isto aí é um fato que vocês já estão estudando até com o professor Emerson, né, lá em Sociologia, quando lá em Durkheim, Durkheim fala que é, as coisas existem, o que é um fato social? O fato social é algo que é independente à nossa vontade, que é exterior à nossa vontade e que exerce uma certa coerção dentro da sociedade, né? Então, o adultério, ele penalizava muito, né? Ele penalizava muito, principalmente a mulher. Geralmente, naquela época, quem é que entrava os, os homens, né, sempre foram custosos demais, né? Os homens não podem ver um rabo de saia, os homens não podem ver um rabo de saia que ele cometia um adultério. Ia para as casas de prostituição, e etc, e etc, e ficava por isso mesmo. As mulheres ficavam perguntando onde é que o marido estava. Muitos estavam em casa de prostituição e etc, né? Mas se a mulher cometesse, geralmente, ao fazer a análise do adultério, é, 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 as mulheres, então, eram penalizadas. Cometeu o adultério, então, o marido, ele geralmente, é, que ele geralmente, então, abria uma ação penal contra a mulher. E a mulher era totalmente penalizada, porque poderia haver o divórcio, e então é, poderia haver o divórcio e a mulher é, poderia receber a carta de desquite. E aí ela ia ser considerada pária, uma pária dentro da sociedade. E ia sendo excluída, né? E se tivesse um filho, né? O filho também iria sofrer muito, porque o filho, sendo resultado de uma relação de adultério, ela não, o filho, a criança, ela não era reconhecida, né? Naquela época não podia se tirar nenhuma identidade. Por sorte, então, esta lei ela foi o adultério, então, em 1977, deixou de ser considerado um crime. Tá? Então, o que nós temos que fazer é uma análise analisando contextualmente a criação de determinadas leis, observar aí por que é que elas foram criadas, qual o objetivo delas terem sido criadas e etc, e etc. É, Jaqueline, vai muito mais do que isso, né? Isso a gente, no aspecto jurídico, é isso mesmo, né? Quem está casado no civil, isso, é adultério. Quem está casado no civil e vive uma união estável é adultério. Tem até penalidades para isso. Não, mas se ele está casado, Marcela, ou vive somente uma união estável, tá? É mesmo, Fernando? Eu não sabia disso, não. Isso aqui é uma opinião do Fernando, tá? Mas, professor, as pesquisas mostram que as mulheres traem mais do que os homens, além delas conseguirem esconder por mais tempos e praticarem mais rápido. Não sei, isso é uma opinião do Fernando, tá? Eu. Não, não, não é opinião, é pesquisa mesmo. É Eles pesquisa, né? apontam isso. Aham. Já faz um tempo que eu vi que as pesquisas mostram isso, né? Que as mulheres acabam traindo mais e elas, além disso, elas escondem por mais tempo, né, elas conseguem manter tudo embaixo dos panos por um tempo maior, alguns meses, e o homem só tipo uma semana que ele geralmente mantém. E assim, Uhum. e os homens, geralmente, quando eles pensam em adulterar, eles ficam um tempo amadurecendo a ideia. Ficam pensando, faço, não faço, faço, não faço. Mulher faz direto. Mulher também É, tem isso. É, ela, olha.
Elas fazem coisa melhor que, ela faz coisa melhor que o homem. Tipo, falar. Tá bom. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, não. Isso é do Fernando. Depois ele traz isso aí pra gente. Mas achei interessante, né? Tem gente que tá rindo aí. Bruna, a lei valia para ambos? Olha, na prática, gente, a lei vale para ambos, né? Mas, aliás, no papel a lei vale para ambos, mas na prática a gente sabe que não funciona assim, né? Se a gente, já que nós estamos falando de uma condição de marido e mulher, é, desculpa, de homem e mulher, uma relação de gênero, por exemplo, as mulheres sofrem demais na nossa sociedade, né? A, no artigo 5º da Constituição, já fala assim, todos são iguais perante a lei, independente de raça, cor, gênero, posição social e etc, etc. Mas as mulheres são muito marginalizadas e excluídas do meio em que vivem, né? Então, por exemplo, a lei diz que no trabalho exercido tanto por homens e por mulheres, de forma isonômica, o salário tem que ser igual. O salário tem que ser igual. Na prática, não é assim. As mulheres ganham menos do que o homem, infelizmente, né? Então, existem também várias pesquisas, e o próprio mercado do trabalho afirma que as mulheres recebem, em algumas profissões, até 30% menos do que os homens, exercendo as mesmas atividades, né? Inclusive, as mulheres são até mais tem mais, não capacidades, mas elas estão mais preparadas, elas estudam mais em determinadas atividades. Então, infelizmente, né, a lei tem esse problema aí, né? Sim, hoje é muito comum, né, Giovana? Então, a Giovana está falando, em muitos casos que nós olhamos na internet, as mulheres que foram traídas processam seus maridos e ganham, né? Então, isso aí é um fato, isso aí é um fato. Então, o legislador, quando ele faz a interpretação da lei, quando ele tem que tomar as decisões diante desses casos concretos aí, ele leva em consideração esta realidade aí, né? A posição social da mulher, a condição dela, tem que levar em consideração a integridade moral dela do que foi prejudicada. Olha, ontem, final de semana, eu estava conversando com um conhecido, e ele estava com um casamento marcado, e aí ele estava tendo um outro relacionamento com uma outra pessoa. Gastou dinheiro nesse casamento, a família da moça gastou dinheiro com festa, no ano que vem, né? Já tinha gastado com festa, com uma série de coisas aí, e comprando móveis, e etc, etc. Bom, aí a moça descobriu e terminaram o relacionamento. E ela e a família entrou e ganhou. E quem me falou foi da boca do rapaz. E o rapaz falou, ó, me estrubiquei. Não ia dar certo, mas eu não fiz a coisa certa e o juiz aí mandou eu pagar. Então, ele ia ter que pagar lá uma quantia razoável de dinheiro, né? Então, isso acontece sim, ô Giovana. Então, o que é essa realidade, gente? A gente tem que entender que o intérprete, quando uma lei ela é criada, o aborto no Brasil, vamos pensar em outra situação. O aborto no Brasil, ele foi criado e ele era proibido e não tinha exceções nenhuma. Não tinha exceções nenhuma. Então, quando foi criado, o momento, o contexto político, ético, moral naquela época, que era principalmente influenciado pelos meios religiosos, pelas igrejas, né, proibiam essa questão aí, né?
E hoje a gente sabe que o aborto é permitido em algumas circunstâncias, é proibido, é permitido em alguns casos, né? Quando, por exemplo, em questão de estupro, é, em questão da saúde ou da mãe ou da criança, então o aborto é permitido. Então, nós temos que colocar isso daí e ver, ok? E aí, Fernando, depois você pode mandar o link para a Giovana, viu? Cutucou as moças aí com vara curta. É, isso aí não sou eu não conheço, então vou mandar não, tá? Aí, a Giovana tá rindo. A Nádia também, a Ana Beatriz, muito bem. A Isha, a Bruna, viu, Fernando? Né? Isha, tá bom. Mas só alguma coisa da... Tá bom, mas então, gente, cadê? Vamos voltar aqui no slide, tá? E eu já volto aqui e a gente vai comentando. Então, o objetivo nosso aqui é mostrar justamente isso daí. Alguns anos atrás, no Código de Trânsito Brasileiro, assim que foi criado o Código de Trânsito Brasileiro, eu não me lembro o nome da lei e nem a data, mais especificamente, mas uma das medidas do Código Brasileiro, de Trânsito Brasileiro, uma das reformas que aconteceu era que que todos os veículos deveriam ter o kit de primeiros socorros. Todos os veículos tinham que ter o kit de primeiros socorros, né? Eu me lembro disso porque eu trabalhava numa loja de autopeça, então a gente vendia isso daí. Quando saiu, a multa era muito pesada, e aí tinha esses kits de primeiros socorros, tinha faixa, tinha uma série de kits lá para primeiros socorros, né? Era uma obrigação. O legislador, quando ele criou esse kit de primeiros socorros, ele criou com uma intenção muito boa, de dar um socorro com o objetivo de preservar a vida humana, principalmente em caso de algum acidente, em alguma situação. Então, a intenção dele era boa. A intenção, dentro de um contexto da criação dessa lei, foi muito boa, porque as pessoas estavam sendo mortas, né, violência de trânsito muito grande, e então batia o carro, e aí até chegar o socorro era aquela novela. Até hoje é assim, né, não é diferente. Mas, com o tempo, com um determinado tempo, um ano, menos de 2 anos, a lei já mostrou ter uma falha terrível, né? Como é que você iria utilizar este kit de primeiros socorros? Você era habilitado para usar esse kit de primeiros socorros? Você tem condições de oferecer determinados tipos de socorro para uma outra pessoa Então, eu não tenho até hoje, né? E a gente não sei nem como fazer. Então, logo foi revogado esse kit de primeiros socorros aí, né? Então, tem que se analisar dentro de um contexto, dentro de uma situação histórica hoje. Por que é que existem determinadas situações? Por que é que foi criado aquilo ali? O sentido na norma, nesse caso que eu disse aqui agora para vocês, foi interessante, era muito bom, mas a aplicação, a eficácia da norma não gerava os fins necessários, não alcançava os objetivos. Então, o intérprete, ao interpretar determinadas situações, ele teria que levar em consideração aquilo do contexto sócio histórico.
e proferir as decisões, né? Então, essas situações acontecem mesmo, tá? Bom, quanto à natureza da interpretação, ela pode ser teleológica, tá? Deixa eu ver aqui. Teleológica é uma palavra que teleo, eu não escrevi aqui. Teleo significa fins, objetivo, finalidade da norma, logos, fim, estudo, qual a finalidade da norma. Então, examina o fim social de uma norma a ser criada. Então, a interpretação ela pode ser teleológica. Examina o fim de uma norma jurídica que pretende servir ou tutelar. Busca a intenção do legislador, mensis legis, ao estabelecer a norma. Vejam, foi criada uma norma, alguns anos atrás, 5 anos atrás, 6, chamada Lei Carolina Dickmann. Principalmente as moças aí, elas que estão mais envolvidas com telenovelas, que gostam mais de assistir telenovelas do que os homens que gostam de futebol, né? Carolina Dickmann, que é uma atriz global aí, ela mandou o seu computador consertar e lá tinha algumas fotos íntimas dela, né? E o que aconteceu? Aí o sujeito pegou aquelas fotos, consertou o computador, baixou aquelas fotos e depois jogou isso aí nas mídias, né? Nas mídias. E com o tempo ela veio a descobrir isso daí. Isso deu um bafafá terrível na época, né? A ponto de o legislador criar uma lei que é homônimo a ela, né? Com esse objetivo. O objetivo de penalizar aí quem é que divulga imagens de outras pessoas, acima de tudo, sem permissão, né? Quer dizer, essa situação. Então, a pergunta a interpretação teleológica, ela pode ser feita em cima, neste caso aí, da Lei Carolina Dickmann, essa lei já foi regulamentada, ela é eficaz, ela foi criada para atender um determinado objetivo, um determinado objetivo social, ela tem conseguido alcançar este objetivo, né? O legislador, quando ele foi criar essa lei, Carolina Dickmann, ele estava com uma boa intenção, o objetivo dele era este mesmo, né? Então, a interpretação teleológica, ela vai por este lado aí, tá? O legislador, quando ele vai fazer uma interpretação relacionada com algo assim, ele tem que buscar e perguntar se a lei atinge o objetivo, se a busca da intenção do legislador foi correta quando ele criou aquela lei, né? E etc, e etc, e etc. Tá bom? Ela é subdividida em critério subjetivo e objetivo. No primeiro caso, leva em consideração qual a intenção do legislador ao elaborar a norma jurídica, analisando principalmente o processo legislativo de sua criação. Já o segundo, leva em consideração a finalidade da lei. Essa interpretação possui valor relativo, pois a intenção do legislador deve ser revelada na expressão da lei. O objetivo nem sempre é alcançado. Existem muitas leis, gente, tá? Existem muitas leis, o legislador, ele rapidamente, ele para agradar os anseios populares, em épocas de política, em épocas de campanha, enfim, em determinadas situações, eles têm muita preocupação mesmo, de criar uma lei rápida, de maneira rápida, para pegar e atender
os anseios ali do povo, de uma maneira geral. Mas ele não tem a preocupação, tá? De fazer com que esta lei se torne eficaz, prática, que ela tenha uma validade, que ela seja eficiente. Então, o legislador... Então, esse tipo de interpretação, ela é relativo. Já que nós falamos aí de Carolina Dickmann, né, a lei dos crimes hediondos, elas ganhou outras conotações diferentes e rápidas, né? Uma lei, ela tem que ser o mais clara possível. Então, quando uma lei é criada, ela não pode ser nem vaga e nem ambígua. Ela tem que ir direto ao ponto e dizer: a lei é isto, para ser aplicada desta forma, neste momento e nessa situação. Se não dizer isso, a lei, então, vai ser ambígua e vaga. E aí, ela pode trazer muitos problemas mais sérios do que ela é na prática, né? Então, voltando à situação aí, eu me lembro que a lei dos crimes hediondos, ela ganhou conotações maiores e ela foi modificada rapidamente, né? Se eu não me engano, na década de 90, por ocasião do assassinato da filha daquela diretora global de novela, Glória Pérez. A filha dela chamava Daniela Pérez, né? E ela tinha ela e o marido eram atores e trabalhavam em uma novela da própria Glória Pérez, né? E estava fazendo muito sucesso, era aquele casalzinho, era Romeu e Julieta, né? Um casalzinho casadinho de novo, e estava tudo fazendo um papel. E aí me parece que teve um caso de adultério com o marido, com outra pessoa, e Guilherme de Pádua. E aí ele pegou e matou a mulher com várias tesouradas, né? E aí o legislador, aproveitando a deixa, né? O legislador, aproveitando essa deixa todinha, aí o que ele fez? Ele reincrementou a lei dos crimes hediondos, penalizou os tipos penais aí, endureceu a regra aí dessas leis, né? E acabou que, por exemplo, ao fazer uma interpretação teleológica dos fins desses crimes hediondos aí, a gente fica vendo que esta lei, ela só aumentou o tipo penal, as penas penais, mas ela pouco fez no sentido de obrigar o Estado a criar algumas medidas para evitar essa situação, né? Aqui tem outros exemplos aqui, né? Kits primeiros socorros, um mau ato, muito mau hábito que é o extintor. Tem matérias que provam que o extintor... Não, inclusive, quem falou, Giovana, o extintor agora, a partir nos próximos anos, agora, a partir do ano que vem, parece que não vai sair mais nos carros. Vai ser proibido, né? Então, o extintor é outro uso obrigatório de uma coisa que o carro pegou fogo, tem que deixar pegar fogo, porque na prática traz uma série de coisas aí que não tem a funcionalidade esperada, e esse é o sentido mesmo, né? Então, os extintores... Isso, 2015. É isso mesmo, viu, Lucas? Tá certinho. É isso mesmo. Não precisa mais trocar, né? Bom, aí é o que nós estamos falando, né? Como é que vai ficar essa história aqui a respeito para
para os carros que têm extintores de incêndio, né? Como é que vai fazer, né? Tem uma coisa muito interessante. Isso, Daniela Pérez, Glória Pérez, justo, acaba virando isso, pretexto para as leis ruins. Yasmin. Yasmin é nome de flor, né? Meu nome é por causa dessa novela. Por quê? Se quiser colocar aí, pode falar, né? Então, tá? E aí tem um caso, e aqui tem um caso, aqui de um exemplo para vocês, de citação, né? Nesse caso aí, e aí vocês veem aí o que foi, só para citar um exemplo, né? A citação do réu era condição era essencial, condição essencial para a validade do processo. E aí a afirmação era, sem citação não há o que se falar em relação processual, tinha que haver citação. E aí o executado teria que pagar a conta até 5 dias depois, mas lá embaixo fala que isso não acontecia, né? Então, tem outros exemplos aí a respeito disso. Ah, a personagem da novela era Yasmin. Ah, tá bom. Entendi agora. Então, gente, então, sim, verdade, Ludmila. Bom, então a interpretação histórica, ou também chamada sociológica, né, ela tem que ser levada em consideração, principalmente no momento e o contexto social que a norma, que a lei foi criada, né? Como nós já falamos para vocês, né, as palavras, elas têm muitos sentidos e elas têm muitas significados diferentes, né? E isso aí pode trazer, então, problemas, como já falamos, de ambiguidade da lei, vagueza da lei, e o intérprete, ele deve, então, fazer uso, né, da interpretação diária, uma interpretação histórica, uma interpretação evolutiva da sociedade, uma interpretação sociológica. Na prática, tá, essa interpretação histórica, sociológica, elas se confundem, uma vez que, ao se buscar o sentido efetivo na circunstância atual ou no momento da criação da norma, mostra-se que ambos interpenetravam ou interse relacionavam. Tá? Uma norma ela foi criada dentro de um contexto histórico por causa de um fato, por causa de um fato sociológico que aconteceu naquele momento, né? Que aconteceu, deixa eu ver se eu acho, que aconteceu naquele momento. Então, a gente precisa observar sempre as condições específicas do tempo no tempo em que foi criado aquela norma e observarmos com as condições sociológicas que levaram à criação de uma norma específica. Tá? Isso significa que a interpretação histórica, ela objetiva esclarecer o sentido da lei por um trabalho de reconstituição do conteúdo original, recorrendo ao que aconteceu lá no passado, buscando esclarecer a uma dúvida, buscando esclarecer o sentido da norma, o porquê que a norma foi criada, por meios, principalmente de documentos relacionados à elaboração da lei, e procura reconstituir aquelas situações históricas que levaram à criação daquela lei. Se faz um levantamento das condições históricas, e aí vai recomendar-se ao intérprete que recorra aos precedentes, vamos chamar assim, aos precedentes normatismos, né? Quer dizer, aquelas normas anteriores que atenderam à criação de uma norma atual, buscando os motivos que condicionaram a origem da nova norma que foi criada. E também observar aquilo que se chama de precedentes preparatórios, né? Quais as discussões parlamentares,
quais as emendas, quais as votações, o que levou àquela discussão, tá? Para que se chegasse aquilo que mostramos aí nos slides para vocês, para que se chegarem ao occasus legis, a ocasião da lei, às circunstâncias que marcaram efetivamente a origem da norma, né? Também, ali é bom a gente prestar atenção que a interpretação histórica, ela trata de descobrir mens legislatórios, como nós mostramos já para vocês em outros slides. Mens legislatórios, ou seja, a intenção real do legislador na época em que ele criou a lei, em que ele elaborou aquela lei. Não devendo, tá, contudo, restringir-se exclusivamente aos documentos históricos, como nós falamos aí com vocês, atribuindo uma importância maior devido às circunstâncias históricos-sociais que levaram à criação da norma, né? Quanto às intenções aí da interpretação histórica social, o intérprete ele tem que prestar atenção muito nas fontes, naquilo que a gente chama de fontes próximas da lei, fontes próximas e fontes remotas, né? Ou seja, as fontes que precederam a elaboração da lei de forma imediata, como, por exemplo, os anteprojetos de leis, os anteprojetos e os próprios projetos de lei, as declarações do motivo para a criação da lei, os levantamentos estatísticos, os planos de governos ao criar determinada lei, né? Então, isso é chamado de fontes próximas. E nós temos aí aquilo que se chama também de fontes remotas, né? Que são as fontes que abrangem as circunstâncias mais longínquas relacionadas com o preceito, com os elementos filosóficos, éticos, religiosos, sociológicos, os princípios e os valores que repercutiram na própria vontade do legislador. A interpretação histórica, ela tem por meta, então, questionar a occasus legis, a ocasião da norma, buscando o sentido original da norma, do preceito jurídico, tá? Após as transformações que vão acontecendo paulatinamente no ambiente histórico e social. E aí tem que ser que devem ser adaptadas condições as condições mens legislatórias, ou seja, as condições reais da intenção do legislador ao criar aquela época naquele momento, tá? Então, vai muito mais além do exame dos documentos e muito mais além da importância de analisar a importância devida aos históricos, a importância devida às situações históricas sociais, tá? Uma outra coisa interessante também é que na interpretação histórica, tá? Há aquilo que a gente chama de interdisciplinaridade, tá? É fundamental para que faça uma boa interpretação. Então, eu tenho que analisar a filosofia do direito, que trata dos princípios e valores, eu tenho que analisar a própria criação da norma e por que ela foi criada, e aí nós temos a ciência do direito, e eu tenho que analisar a parte social, que está relacionada com a sociologia do direito, e as outras doutrinas afins do próprio, que auxiliam na interpretação e no estudo do direito, né? E aí, então, adaptar este passado à experiência presente, né? Então, o elemento histórico, tá? Ele compreende a ideia de interpretar, verificando o contexto histórico, as instituições, os preceitos de cada época, levando a criação e a formação de uma determinada lei. É importante, neste tipo de interpretação, verificar se ao longo da história
a trajetórias do direito de dia após dia, de cada dia, resulta-se de adaptações e mudanças sociais que busca satisfazer as necessidades e o anseio da população, né? Então, as leis, elas vão sendo modificadas e elas foram criadas para atender determinados objetivos e assim por diante, né? Então, o preenchimento do significado das palavras varia de acordo, conforme o momento histórico e das condições sociais e históricas. A interpretação sociológica, então, ela busca a vontade da lei. Ela foca no presente e ela tenta verificar o sentido das palavras imprecisas, analisando os costumes, tá? E os valores da sociedade. A interpretação teleológica, ela busca os fins sociais, os objetivos do qual ela foi criada. De acordo com que nós mostramos no slide para vocês. E ela também é considerada como uma interpretação axiológica, que está relacionada com princípios e valores. Axiologia significa princípio, axios, princípios e valores. Então, a interpretação teleológica, ela busca esse sentido, busca o sentido da norma, os princípios, os valores que levaram à criação da norma. A regra básica do método teleológico, tá, é atribuir um propósito às normas. Qual o propósito daquela norma? Por que aquela norma foi criada? A finalidade daquela norma é clara, atende os objetivos, né? E aí, depois eu quero que vocês leiam, tá? Leiam lá no texto que estamos trabalhando com vocês, né, de hermenêutica, uma questão intrigante, de Renatas Vilas Boas, e lá fala, lá na frente, já quase no final, fala, ela faz um comentário do artigo 5º da lei, da LICC, da lei, das leis introdutórias do Código Civil. E ali, nas leis introdutórias do nosso Código Civil, diz o seguinte, que na aplicação da lei, o juiz deverá, na aplicação da lei, na aplicação e interpretação da lei, o juiz deverá atentar-se aos fins sociais a que a lei se dirige e às exigências do bem comum, tá? Isso está colocado ali no artigo 5º da Constituição. Então, prestem muita atenção nisso quando vocês estiverem fazendo isso, a leitura para a prova, tá? Ou seja, na interpretação teleológica ou axiológica, ela postula os fins e valoriza as situações em que a lei acontece, tá? Deixa eu ver o que mais que nós podemos falar aqui. Bom, o objetivo desse tipo de interpretação aí, tá, gente, é compartilhar, compreender o direito, tá, do seu ponto de vista funcional. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, né, compreender a norma jurídica, compreender se a norma jurídica, ela atende uma finalidade, se ela se justifica a sua existência do qual ela foi criada, tá? O método teleológico, ela torna explícita a exigência de que a interpretação sobre um determinado texto legal deve se nortear pelas consequências sociais procuradas ou pelos fins que orientam a norma, quando elas foram criadas, quando elas foram previstas. Pressupõe, então, uma lógica formal, pressupõe-se nesse sentido aqui, que a lógica formal, sistemática, ela não é suficiente, tá, para solucionar os problemas do próprio direito, devendo o intérprete o tempo todo levar em consideração a realidade concreta, os interesses vitais e os fatos sociais que constituem as fontes de produção jurídica.
E esse é um fato preponderante, viu, gente, na nossa discussão. Nós estamos falando aqui, classificando com vocês as diversas formas de interpretação, mas eu nunca falei aqui que existe uma forma melhor e superior de uma com outra. Todas elas têm uma inter-relação muito grande, uma interdisciplinaridade muito grande. Não dá para o intérprete da lei fazer uso de uma única interpretação da norma jurídica, pois poderá cair no erro, tá? De fazer sempre uma interpretação parcial. E isso é muito comum, muito comum, nós observarmos isso no meio jurídico. Às vezes, um juiz, ele profere uma determinada decisão e ele pauta-se, muitas vezes, utilizando de um método específico de interpretação, um único método específico de interpretação, e profere uma decisão. Muitas dessas decisões vão ser reformadas nos tribunais superiores. Então, é importantíssimo que as pessoas que vão fazer esse tipo de interpretação têm que pensar nessas realidades, tem que pensar nessa situação, tem que fazer uso deste conjunto, tá? De formas de interpretação da realidade, ok? Na interpretação teleológica, o sujeito ele deve procurar as causas finais, as coisas que levam o fim da norma da lei, por que é que elas foram, o que é que elas foram criadas, qual o objetivo, quais as finalidades, quais as especificidades, quais os objetivos daquela lei, tá bom? E lembrando, lógico, que as finalidades da lei, elas se alteram com o passar do tempo, tá? Já que há uma evolução constante da sociedade, e o intérprete, ele precisa ser sapiente, né? Ele precisa usar-se de sabedoria, e o intérprete, ele tem que buscar observar os ocasos da lei e buscar a mens legislatores, como nós já falamos aqui, ou seja, ele tem que buscar a ocasião da lei, entender a intenção da lei e levantar novas finalidades da lei. Então, é um trabalho árduo, sério, responsável, que feito de maneira responsável, observando os princípios do próprio ordenamento jurídico, né, faz com que nós possamos ter uma compreensão maior da interpretação jurídica, tá ok? E ainda, para finalizar, depois que o intérprete, neste caso da interpretação teleológica, determinar o significado válido para a norma e encontrarem os fatos a que se refere esta norma, ele deverá demonstrar que sua aplicação, tá, concretizará os fins sociais do qual a norma foi criada e que poderá levar ao bem comum, de acordo com o que nós colocamos aqui no artigo 5º das leis introdutórias do direito, e que está colocado nas leis introdutórias do Código Civil, tá? Ok? Na semana que vem, gente, olha, o objetivo nosso aqui, eu quero colocar isso bem forte para vocês, enfatizar e para concluir aqui, tá? A boa interpretação, a boa interpretação chega a um significado jurídico para a norma legal, né? Em que sentido? A boa interpretação, ela utiliza-se de diversos métodos, tá?
como o gramatical, o lógico sistemático, o histórico, o lógico sistemático, para entender a norma legal. E aí a boa interpretação, ela demonstra o alcance social da norma, utilizando métodos como o método histórico e sociológico. E também a boa interpretação, ela busca a efetividade da norma, e aí, na medida em que ele analisa os métodos teleológicos e axiológicos, né? E, então, ele estará apto a buscar, naquele momento, da interpretação, a resolução do conflito para a tomada de uma decisão ou de uma sentença, ok? Então, então, gente, nós ficamos por aqui hoje, tá bom? Eu vou colocar um link para vocês, como atividade ainda para complementar a nossa aula, que eu não coloquei aqui agora, mas um link para vocês assistirem um videozinho que está lá no YouTube sobre a classificação das normas jurídicas, tá? E depois eu vou pedir para vocês que vocês me façam uma resenha crítica informativa, já valendo para a nossa prova de segunda VA, que vai acontecer lá em dezembro. Mas eu vou pedir para vocês já assistirem, vou colocar o link para vocês e vocês façam para nós, tá? Vou fazer aqui uma chamada rapidinho para vocês, tá? Aí vão colocando um ok para mim, tá? Adriana, Alexandre, Amanda Silva, Ana Beatriz, Ana Lívia, Andressa Barros, Andressa Oliveira, Arley, Azaf, Bruna dos Reis, Camila Daniela, Cristiane, Daiane, Débora, Douglas, Jaqueline, Eduarda Silva, Fabiane Costa, Fernanda Patrícia, Guilherme Holanda, Giovanda Cândido, Guilherme Zafredi, que chegou aí agora, amém, viu? Você não entra lá para você assistir a aula de novo, não, viu, Guilherme? Ítalo, Borges, Gurgel, que eu não decoro o nome ainda, Jaqueline, Jéssica Santos, Joabe, João Dutra, Josué, Larissa, Stephanie, Luan, Lucas França, Ludmila Souza, Ludmila Lopes, Maria Antônia, Matheus Arantes, Nádia, Nayara, Rafaela Nogueira, Ogimar, Samuel, o Anderson, o Elber, Yasmin Peixoto. Tá faltando 3 pessoas. Quem que é? 1, 2... tá, Marcela. O Anderson também. Faltou uma pessoa, não sei quem. Não, o Fernando. O Fernando, né? Fernando, você viu aí, né? Manda depois o link para as meninas aí. Eu não tenho nada a ver com o que você falou, tá? Tô brincando, tá? Gente, boa semana para vocês. Beleza. Valeu. Pessoal, tô brincando, tá, gente? Tá, Fernando? Gente, semana que vem eu vou postando um material para vocês, porque é semana de prova. Desculpa, é feriado, né? Dia 2. E então eu vou postar para vocês lá uma atividade para vocês entregarem futuramente. Então, é para vocês já irem, tá? Fazendo. E é um material para vocês fazendo leitura e fazendo uma atividade, começarem a fazer atividade. Mas só vou postar isso dia 2, tá bom? Para todos vocês. Ok, gente? A Ludmila está aí, eu sei que é uma representante, a Ana Lívia também, né? Então, vou deixar em aberto. Aí eu vou deixar, Joab, com prazo para a semana da prova, tá bom? Que nós vamos ter, ok?
Então, nós vamos ficar por aqui. Eu agradeço a todos vocês. Uma boa semana, tá? Que Deus abençoe a todos, tá bom? Um Tchau, abraço para todos. professor. Um Um abraço. abraço, né? Tchau. Interrompendo a gravação.